Manifesto mais uma vez a minha saudação às duas famílias que celebram o 7º dia de falecimento. Que esta Eucaristia seja um bálsamo para vocês diante da experiência da dor e da perda. Eu começo a reflexão deste domingo a partir de uma realidade popular. Nós vamos, na verdade, desmistificar uma frase do contexto popular. Vocês já ouviram aquela frase seguinte, não é? 2 é bom e 3 é demais, não é assim? Nós vamos desmistificar isso, porque, na verdade, o número 3, no contexto bíblico, igualmente o número 7, ele representa uma totalidade. Então não é que é demais, mas é algo pleno, na verdade. E aí, preparando essa reflexão, li um comentário muito interessante, dizendo que não há 2 sem 3. Não existe 2 sem 3. E alguns exemplos. Da união, da comunhão, da relação, por exemplo, de marido e mulher, o terceiro é o filho. Então, o terceiro é uma plenitude de um amor. Depois da união de 2 ângulos, surge o triângulo. E da relação entre o artista e a matéria, e essa matéria pode ser a palavra, o som, o barro, o mármore. Então, da relação entre o artista e a matéria, surge a obra de arte. E nós poderíamos, então, aplicar essa realidade trinitária também à celebração de hoje. Claro que a Trindade é um dos conceitos mais difíceis de se explicar. O mistério da Trindade Santa, na verdade, afogam-se as nossas palavras, desfalecem as imagens, morrem as referências. Resta apenas da nossa parte o silêncio e a contemplação. Por quê? Porque nós podemos correr um sério risco de cair numa das heresias do primeiro século, que é chamada de modalismo, ou seja, de aplicar diversos modos à Trindade Santa. E aí dizer que apenas uma das pessoas está presente em cada oportunidade da sua atuação. Então, não podemos cair nesse risco. Porque onde o Pai está, o Filho e o Espírito também se revelam. Onde a encarnação acontece, o Pai e o Espírito se manifestam. E onde a santificação doada pelo Espírito Santo a nós, manifestada, o Pai e o Filho revelam então de maneira plena. Então, por isso, entender a Trindade Santa é entender como um amor expansivo, difícil de mensurar, um amor aberto, que se doa o tempo todo, um amor acolhedor e ao mesmo tempo que se integra, um amor integrador. Tentando uma aproximação, porque como eu disse, desfalecem as imagens e morrem as referências, eu gostaria de usar uma expressão que hoje me chamou a atenção quase a tarde toda, e aquilo ficava na minha cabeça, não é? Eu gostaria de associar a Trindade Santa como a facilitadora do bem, facilitadora do bem, porque se entendemos, na criação, por exemplo, é a bondade natural das coisas, de todos os elementos criados. Olha como Deus então se doa e se revela para nós, é um facilitador da bondade, do bem, porque é para nós tudo aquilo que foi criado. Depois, até mesmo, olhando para a encarnação, Jesus é esse facilitador da bondade trinitária, que é uma pessoa mais bondosa no mundo que o próprio Senhor, que se revelou e se mostrou o tempo todo. E ao mesmo tempo olhar para o Espírito, que é o doador dos dons, então facilita o bem também. Então, se é que dá para a gente associar, ou numa tentativa dizer aquilo que a Trindade Santa se revela, é essa graça, então, de facilitar a bondade entre nós. E aí, nesse sentido, eu gostaria de aplicar alguns elementos do Evangelho de hoje, para verificar a nossa ação de fé naquilo que é o mandato trinitário. Porque hoje, quando Jesus diz, ide e batizai todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
é uma palavra muito enfática, ao mesmo tempo um envio extraordinário. E aí que nos fascina e ao mesmo tempo nos atrai. E o primeiro elemento que nós encontramos no Evangelho de hoje, que é o final do Evangelho de Mateus, Jesus diz, olha, volta para a Galileia. O ministério público de Jesus começou na Galileia e eles vão para Jerusalém. Jerusalém é a experiência da morte. E eles voltam então. Ide lá no monte, onde eu vou lhe mostrar. Voltar à Galileia significa voltar às origens. E se nós voltamos à origem da nossa existência, está onde? Na criação. Por isso, voltar à Galileia significa voltar às origens. Se entendemos geograficamente esse território, a Galileia era chamada Galileia dos gentios, dos pagãos, era uma terra periférica, a periferia era existente, uma terra sem certezas, hipotética, podemos dizer assim. E ao mesmo tempo era uma cidade cosmopolita, várias culturas, várias raças, sem muita identidade. Por exemplo, quando nós vamos em algum bairro aqui da nossa região, da nossa cidade, vamos lá para a Zona Norte, a mineirada está tudo lá, não é assim? A gente já identifica, existe uma cultura, podemos dizer assim, mãe da região. Mas olhando para a Galileia não existia isso. Eram vários povos, várias raças, sem uma identidade definida. E quando Jesus pede para eles voltarem, é para lembrar onde tudo começou. E aí a montanha, o lugar da manifestação, o lugar onde eles tinham ouvido as bem-aventuranças, o lugar da multiplicação dos pães, onde eles presenciaram esse fato, lugar da transfiguração, e onde os 11, agora, como nós ouvimos no Evangelho, escutam as últimas orientações de Jesus. Qual foi a atitude? Além do retorno à casa, prostrar-se, ajoelhar, adorar. O verso seguinte dizia, ainda assim alguns duvidaram. Quem sabe diante das suas fragilidades, dos seus medos, dos seus pecados, por que não? Por isso eles se prostram. E prostrar-se diante do outro é um gesto, um dos maiores gestos da humanidade. O fato de encurvar-se. Quantas vezes a gente faz isso, por exemplo, na nossa experiência de fé, quando vamos à capela do Santíssimo, quando estamos diante de uma imagem, quando traçamos o sinal da cruz, não é? Então é um gesto de encurvar, de ajoelhar-se, riquíssimo. Eu me recordo do meu diretor espiritual, quando ainda era seminarista, o padre Wagner, vocês se recordam dele? Uma vez ele me disse uma coisa muito interessante, ele falava, olha, a gente vai na capela, a gente faz a genuflexão, a inclinação, né? Mas a gente deveria fazer isso para o outro também, como uma atitude dizendo que dentro de cada pessoa a Trindade se revela, e a gente então tem que reverenciar, e essa reverência é muito difícil da nossa parte, porque exige de nós um rebaixar-se. Eu penso que colocando nas palavras dos discípulos naquele momento, isso não está no Evangelho, mas eu imagino que eles haviam dito, Senhor, aumenta a nossa fé, nós falhamos, alguns foram embora, Tu nos chamaste de novo, por isso Ele envia novamente. Então, pensemos nessa experiência da graça, né? Tu nos chamastes novamente, e por isso que eu digo a vocês, vamos retomar o início da nossa caminhada, vamos voltar à nossa Galileia, onde tudo começou da nossa existência, a nossa experiência de fé. Porque Ele continua a nos enviar. E diante do envio de hoje, ide e evangelizai, ide anunciai, ide batizai, nós encontramos duas realidades. Uma universalidade, ou seja, a todos os povos e ao mundo inteiro, sem preterência, sem preferência, não é? Mas ao mesmo tempo encontramos uma catequese, ensinai, observar o que eu ensinei também, e a obedecer. Então, mostrar, indicar caminhos, continuar aquilo que foi aprendido e ao mesmo tempo fazer uma experiência da obediência. E aí nós concluímos o Evangelho de hoje com uma certeza belíssima que se revela como uma confirmação daquilo que está presente lá no primeiro capítulo de São Mateus, no verso 28, onde Jesus é intitulado de Emanuel. E aqui no final do texto ele diz, eis que estarei convosco todos os dias,
O Deus conosco e agora eu convosco é uma certeza de que Ele está no meio de nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje penso que uma palavra, ao olharmos para a Trindade Santa, essa presença que faz com que a gente retorne à nossa história e ao mesmo tempo diga: Senhor, eis-nos aqui novamente, falhamos, alguns foram embora e Tu nos chamastes de novo, é uma grande oportunidade de viver a comunhão. A Trindade Santa se revela também enquanto comunhão. Não tem outra palavra para definir. Como eu dizia no início, facilitador do bem, mas ao mesmo tempo que facilita o quê? As relações entre nós. Todo individualismo, narcisismo, egocentrismo, nesse dia seria uma heresia antitrinitária, porque a Trindade Santa não se fecha, a Trindade Santa não olha apenas para si, ou é egocêntrica, pelo contrário, como eu dizia no início, ela é expansiva, ela é amor, ela é entrega, ela é doação, ela facilita o bem. Então, todo individualismo, narcisismo é uma heresia antitrinitária. Por isso a Trindade é sempre para o outro. Convido vocês a nesta semana, ao início de um novo mês, a criarmos comunhão cada vez mais, porque Ele está, ou a Trindade Santa, está conosco todos os dias. Volte para a sua Galileia um pouquinho, para a sua história, a sua origem, onde tudo começou, o primeiro amor. E claro, a partir desta graça, projete aquilo que está por vir, o futuro, não é? Mais uma certeza que Ele caminha conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos professar a nossa fé, e nós iremos fazer um gesto como os discípulos, de prostrar-se, reverenciar-se. O credo niceno constantinopolitano, num determinado momento a gente vai dizer: se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Ou inclinamos a nossa cabeça, ou podemos nos ajoelhar, manifestando a graça da encarnação. Rezemos. Creio em um só Deus,